Pessoal, a gente vai começar aqui com o processamento de imagens, tá? Enquanto o pessoal não chega, vou passar para vocês uma forma de vocês poderem abrir um arquivo do formato PNM. PNM, você pode ter basicamente 6 tipos de arquivo. São 6 tipos de arquivo. O que eu vou querer que vocês usem é o PGM. Do PNM, vocês vão usar o PGM. O que é o PGM? Oi? Eu vou falar para vocês. Eu vou explicar aqui como é que é. Como é que funciona isso? O processo é o seguinte. Vocês vão pegar esse arquivo, que vai ser passado para vocês em forma na entrada, né? Vai ser passado com uma tabela. Vocês vão ler essa tabela e vão processar ela. Praticamente todos os trabalhos que vocês vão fazer vão ser assim. Porque a gente está trabalhando com imagem, né? Então ele vai receber como entrada uma imagem, vai mastigar essa imagem e vai cuspir uma imagem. Seu programa é isso. Então aqui vai ser um programa básico, inicial, de como que ele vai processar a imagem. É coisa rápida, tá? Então, pessoal, essa linguagem foi feita em C++. Então, quem quiser copiar, aproveitar, pegar alguma coisa aqui, fica à vontade. Oi? Aqui vai ter só o de você pegar a entrada da imagem e salvar a imagem na saída. Imprimir a imagem na saída. É só isso. Aqui não tem algoritmo nenhum. É só um arcabouço inicial para processar a imagem de entrada e de saída. Beleza? Bora, macho! Então, ó, percebam aqui que eu estou usando várias bibliotecas. Você precisa usar tudo isso? Não. Eu uso porque eu prefiro. Mas é o gosto de cada um. Mas melhora em velocidade, alguma coisa? Melhora na velocidade de programação. Porque eu não vou precisar implementar coisas que essa biblioteca já implementou. Já coloca todas elas que caso só precise em algum momento já está lançado. Não, todas essas que eu estou usando. Todas essas eu estou usando. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Eu vou começar meu programa. Eu declaro minhas variáveis. Então, se eu tenho uma imagem, eu vou ter a altura e a largura da imagem. Eu também estou colocando no inteiro, tá? E aqui eu também coloco um valor máximo. O valor máximo que aquela imagem vai poder ter. Senta mais pra frente, mano. Senta aqui, bora. Só porque tá... Bora, senta aí. Vamos lá. Beleza, então vamos lá. Eu crio também... Percebam aqui, ó. Olha como é que eu estou criando. Eu crio um vetor de vetores. O que é isso aqui? Um vetor de vetores é uma matriz. Matriz de 2 dimensões aqui. Certo? É um vetor de vetores. Eu tenho um vetor de vetores que é uma entrada e um vetor de vetores que é minha saída. Por que eu fiz isso? Eu não quero trabalhar com memória, eu não quero bater cabeça com tudo isso. Eu quero um sisteminha que lide tudo isso para mim. Em vez de eu ficar fazendo uma matriz no braço, eu estou fazendo o vector. O vector lida uma porrada de coisa para mim. Ele limpa a matriz para mim, ele faz uma porrada de coisa para mim que é mais fácil. Eu não preciso ficar batendo cabeça. Tá? Eu tenho também uma máscara. A máscara a gente vai apresentar hoje o significado dessa máscara para vocês. Tá? O que é essa máscara? A máscara é aquela janela móvel que a gente vai ter. Lembra que eu falei na aula passada que a gente vai passar uma janela móvel processando a imagem? A máscara é essa janela móvel da aula passada, tá? Essa função mirror não é necessária, mas o que ela vai fazer? Essa função mirror ela vai fazer um espelho de um pixel. Então tem uma imagem aqui, estou no topo dela. A posição 00 dela, a primeira posição da minha imagem, certo? A imagem está aqui, grandona. Primeira posição, posição 00. Se eu fazer uma janela móvel, eu vou ver os vizinhos do 00. O vizinho do 00 tem pixel acima? Não. Tem pixel à esquerda? Não. Não vai ter. Beleza? Então, o que essa função mirror vai fazer? Se eu preciso de uma janela móvel e eu estou tratando uma borda, a função mirror vai me fazer o seguinte. Ele vai pegar o que está aqui ao redor e vai espelhar. Então, em vez de pegar esse pixel aqui, o espelho dele é quem? É o de baixo. Se eu pegar esse daqui, quem é o espelho dele? Esse aqui. Se eu pegar o espelho desse aqui, quem é? Esse aqui, diagonal. Beleza? Então, essa função faz isso. Como eu deixei claro para vocês que a gente não vai ter nenhum problema de espelhamento, ou seja, a gente não vai tratar bordas,
Então não se preocupem com isso. Mas se vocês fizerem uma máscara, se vocês fizerem um algoritmo realmente para valer, vocês vão ter que usar algo desse tipo, tá? Então, como é que funciona? Vou mostrar agora o arquivo para vocês, como é que é. Vou começar ppm. É o ppm mesmo. Não, ppm não. pbm. Pronto, vou pegar esse aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um formato de entrada. A primeira linha tem o quê? P1. O que significa isso? São os bytes mágicos desse formato de arquivo. Significa o quê? Que é esse formato de arquivo que é P1. Pronto. Se você tem uma imagem, você vai dizendo, ó, no meu arquivo é P1. Eu sei que esse arquivo é P1, é uma imagem do tipo P1. O que esse P1 quer dizer? É esse formato. Depois disso, tem um comentário. O comentário começa com hashtag. E tem a dimensão de linhas, assim, uma linha. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai ler a largura, que são 24. Depois ele vai ler a altura, que são 7. E vamos pensar aqui, ó, é PDM. Então, aqui ele só tem zeros e uns, se você viu. É só 0 e 1. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um for de x a y, né? De x e y, né? São dois for, um for dentro de um for, que vai andar pela largura e pela altura. E vai colocar numa matriz para vocês. Eu não mostrei a matriz para vocês, o vetor de vetores? Então ele vai pegar isso daí, vai ler e vai colocar no input. Aí depois você vai processar. Esse aqui, pessoal, é o formato P1. Onde cada entrada aqui pode ser ou preto ou branco. Beleza? Certo. Só que tem outros formatos. Lembra que eu falei para vocês que são 6 formatos? Vou mostrar o próximo formato para vocês. É o PBM. É o PBM. PBM é um pouquinho diferente. Olha aí como é que é o PBM. PBM ele já começa com o quê? Com o quê? Não, P2. Então o número mágico dele é P2. Já o outro era P1. Então qual a diferença de um para o outro? Naquele outro, ó, tinha largura e tinha altura. E já vinha a matriz. Aqui não. Largura e altura e tem esse valor aqui. Isso é esse valor. O que seria esse valor? Valor máximo. Valor máximo. Por que é importante ter esse valor máximo? Porque se você for jogar isso aqui na tela de um computador, ele vai dizer, ó, o que é 15 vai ter o valor máximo. Ele vai poder escalar para ficar na tela e ficar com um contraste bom. Certo? Então vamos lá, tem o P2, tem a largura, altura, valor máximo. Lembra daqui que eu falei para vocês? Cadê? Aqui, ó. Largura, altura, valor máximo. Tem um input, que é um vetor de vetores. Esse aqui que continua aparecendo. Certo? Então vamos lá, como é que é aqui? Antigamente era preto e branco. Agora ele é o quê? O que vocês imaginam? É escala de cinza. Certo? Vai estar em escala de cinza. Tranquilo. Aí no tradicional da gente seria 0,255. Pode ser mais? Pode. Agora bora pensar nesse aqui. Esse aqui é o P3. É o terceiro formato. O que tem nele? Do mesmo jeito. Tem o número mágico P3. Ele é diferente do P1 e é diferente do P2. E ele tem largura e altura. Tem o valor máximo. Do mesmo jeito. E ele está agrupado de 3 em 3. Olha que beleza. O que isso dá a entender?
Nós vimos uma imagem que era preto e branco, vimos uma imagem que era escala de cinza. Qual é a próxima imagem? Colorida. E o que significa cada um deles? O primeiro é o quê? É o vermelho. O segundo é o quê? Green. E o segundo é quem? O blue. Então, red, green, blue. Red, green, blue. Red, green, blue. Ele tem quanto de largura? 4. Ó, são 4 pixels, não são 4 entradas. Então são 4 grupinhos de 3. 4 pixels. Entendeu? São 4 grupinhos de 3. Tranquilo? Entenderam o formato? Não é difícil, né? Se vocês fossem pegar o PNG, fossem pegar o JPG, forem pegar qualquer outro, são formatos complicados. Inclusive o BNP. Então eu peguei esse formato aqui, que ele é completamente textual. Você precisa bater cabeça. Você pode escrever no teclado que ele vai sair. No input do programa de vocês. Então é mais fácil para vocês trabalharem. Ele é comprimido? Não, não é comprimido. Olha o tanto de espaço que tem aqui. Coisa perdida. Mas é muito bom para vocês aprenderem a tratar imagens. Tranquilo? No Linux tem visualizador nativo disso. No Windows tem um programa chamado Irfanview. Não estou fazendo propaganda dele. Mas enfim, Irfanview. Quem quiser ver esse programa é o Irfanview. 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 Bem bacana. No Mac ele também tem um visualizador nativo, para quem tiver. Então só o Windows que precisa de um programa para visualizar ele. Mas também não precisa de tanto, né? Você está olhando aqui, você já consegue imaginar, visualizar como é que seria uma imagem dessa forma. Então bora voltar aqui. Então como é que funciona? Vocês estão lembrados de como é que é o padrão, né? Eu vou ler linha a linha. Por quê? Porque eu quero. Eu quero ler linha a linha. Você pode programar do jeito que você quiser. Você pode ler caractere, caractere, palavra por palavra, do jeito que você quiser. Eu quero ler assim. Então o que eu vou fazer? Eu declarei uma string. E no C++ tradicional, aliás, no C, você não tem um formato string. Você tem um vetor de caracteres. Então eu estou usando string. Por isso que eu usei a declaração lá em cima de importar a string, o include string. Enfim, só para vocês entenderem mais. Vocês não são acostumados com C++, né? Então vamos lá, o que eu fiz? Eu vou pegar uma linha, ó, getLine. De onde? Do CIN. O que é CIN? É o console input. Então, a entrada do console. Aquilo que o usuário digitar. Entrada do teclado, eu vou pegar uma linha e colocar onde? Na variável line. Beleza? O que isso aqui está pegando? Vamos lá, volta para o arquivo lá, que a gente viu o padrão de vocês. A primeira linha é o quê? É o número mágico. Como eu já estou definido na questão, vocês vão definir a questão qual é o padrão de entrada, que vai ser provavelmente P2. Só tem um grupo que vai trabalhar com colorido aqui, que vai usar o P3. Mas enfim, todos vão usar P2 na maioria. Então, você precisa saber. Não precisa. Porque o padrão vai ser P2. Já está dizendo no enunciado que é P2. Então você pega, beleza, peguei e descartei. Aí agora eu vou pegar a segunda linha. Eu vou pegar a segunda linha e eu vou verificar se o primeiro caractere é um cerquilha. Porque se for cerquilha, significa que é comentário. Eu vou distrair. Obrigado. Não dá para gravar. Vamos lá. Então, ó, se for cerquilha, eu pego a próxima linha. Ou seja, aquela linha vai ser desprezada. Certo? Entendeu? Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu peguei uma linha inteira, não foi? Agora eu vou processar essa linha. Vamos lá. Vou processar essa linha. Então já excluí os comentários, já fiz direitinho. Já excluí. Agora eu quero pegar a largura e a altura. Então tem um string, uma linha inteira. Então eu vou pegar a primeira palavra, que vai ser quem? Quem vai ser a primeira palavra? A largura. Então, ó, a largura vai ser a primeira palavra que eu estou pegando aqui. Depois eu vou pegar a
a segunda palavra, que vai ser a altura. Tranquilo? Você pode programar de outro jeito, não tem problema nenhum. Isso é a minha forma de programar, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Estou só passando para vocês, caso vocês queiram copiar, fazer alguma coisa assim. Mas também está sendo gravado, não tem problema não. Certo? Lembra que eu falei dos vetores? Eu estou fazendo um vetor de vetores, que é a minha matriz. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o input. Eu vou dizer que ele vai ter uma altura rate, que eu acabei de pegar. E o meu output também vai ter uma determinada altura. Mas lembra que eu falei que é um vetor de vetores? Então ele é um ponteiro de ponteiros. É um apontador de apontadores. Então é um vetor de vetores, tá? Então isso significa que, para cada linha, fazendo um foco, para cada linha, eu tenho que deixar a linha com a largura correta. Certo? Então primeiro, eu disse que aqui dali tem uma certa altura. Eu estou dizendo que a cada entrada agora tem uma largura X. Entenderam a ideia? Beleza, fiz um for, que eu estou basicamente alocando memória, redimensionando, que vocês devem entender, para ficar a matriz do jeito que eu preciso usar. E agora pronto. Agora vocês vão entrar no código propriamente dito. Agora vocês vão fazer um for. Por que eu trabalho dessa forma? Eu não tô, geralmente o pessoal faz x, y, né? Eu estou fazendo diferente. Y, x. Vocês estão vendo aqui. Por que isso é melhor? O computador trabalha com memória contínua. Você vai processar a imagem não de cima para baixo. Você geralmente processa a imagem lateralmente. Não é verdade? Então, eu estou no vetor. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro eu aloco a altura e depois para cada um eu faço assim? Lembra disso? Então, qual é desse iterador aqui que vai mover mais rápido? É esse daqui. É o X. É o X que se move mais rápido. Então é por isso que eu trabalho dessa maneira. YX e não XY. Entenderam? Por que isso é melhor? Porque o computador tem a cache. Tem a memória cache. A cache tem, sei lá, 2 MB, tem alguns K de memória. A sua cache, pronto, vamos pensar aqui. A cache L1, que é a menorzinha, tem 32K, por exemplo. A cache L1 de processador tem 32K. Pode acontecer que uma linha sua seja muito grande. Então pode acontecer que se ela for muito grande e você trabalhar pulando verticalmente, não vai ter espaço nos 32K. Ele vai ter que ir na memória principal buscar informação. E o fato do processador ter que buscar na memória a informação vai deixar mais lento. Então só pelo simples fato de você inverter o X com o Y aqui, você consegue ter um ganho violento na velocidade. Entenderam a ideia? Porque aqui eu vou rodando dessa forma, eu vou tratar 32K de informação de uma vez. Se fosse do outro, imagina que a minha largura aqui, de uma linha minha seja, sei lá, 1K. Eu tenho 1K de dimensão de largura, por exemplo. Um vídeo, por exemplo, uma imagem, tem 1K de largura. É comum isso, né? As imagens geralmente são até maiores do que isso. Eu tenho 32K. Se eu tivesse invertido isso, eu só conseguiria fazer 32 leituras. Tinha 32K. Só conseguiria fazer 32 operações. Depois eu teria que pegar na memória de novo. Entenderam? Então é bom que você faça dessa forma que vai mais rápido. Aqui eu até botei a brincadeira, né? Black Magic Code Close Here, que é a bruxaria que vocês vão ter que escrever, o algoritmo de vocês. A questão de vocês está aqui. Beleza, entenderam como é que faz a leitura? Agora como é que faz a escrita? Qual a primeira coisa que vocês vão escrever? O tipo de formato. Que é no caso que a gente está usando, é o P2. É o P2. Você vai imprimir P2. Depois, você pula de linha. Depois, o que você vai fazer? Você vai botar o quê? Largura separada de 1. E depois? E depois? Pula linha. E agora, o que você vai fazer? O valor máximo. Máximo, que é o PGM, né? É a escala de cima. Depois vai pular linha. E agora, o que você vai imprimir? Vai imprimir essa aí. A matriz inteira. Mas perceba que na hora de imprimir a matriz, você não vai imprimir uma lombriga. Você não vai imprimir tudo numa linha, você vai ter que pular de linha, né? Sim. Então como é que você pula de linha?
Você vai fazer o seguinte: você imprime o primeiro, que pelo menos tem um, né? Você imprime o primeiro, aí você vai imprimindo espaço, informação, espaço, informação, espaço, informação. Por que isso? Por que não o oposto? Por que eu não imprimo logo tudo aqui dentro? Faço logo um loop aqui. Por que eu separei o primeiro aqui, ó? Porque quando chegasse no final, ele ia deixar um espaço. Isso, porque o último eu tenho que pular de linha. Se o último eu tenho que pular de linha, imagina, se eu fizer o oposto, eu imprimo e coloco espaço, imprimo e coloco espaço. No final de cada linha, sempre iria sobrar um espaço. Entenderam a ideia? Eu não quero que sobre espaço no final de linha. Eu quero que pule linha. Então eu imprimo sempre o primeiro, imprimo espaço, objeto, espaço, informação, espaço, informação. Tranquilo, entendeu? Aí eu pulo de linha, aí eu vou imprimir. Pronto. Esse é todo o processo de processamento de imagens. Entenderam a ideia? Dúvidas? Quem não entendeu, está gravado. Se tiver alguma dúvida, assim, quem assistiu a aula, assim, quem tiver dúvida, pergunte. Mas quem não assistiu, vai ter que assistir no vídeo. Beleza? Estou botando meu nome, professor. Meu YouTube. Qual o seu nome? Hilton Sempre. Está lá na descrição da aula. Nem embaixo do conteúdo dele na aula. Se quiser, fica à vontade. Então, pessoal, vamos para processamento de imagens agora. Aqui vai ser basicamente uma base do que a gente vai falar, tá? Eu não vou... Esse material aqui é de um professor meu, Hélio Pedrini. O cara é fenomenal. Eu vou usar ele como base, eu não vou seguir tudo que está aqui, óbvio. Mas aqui tem um material muito bom. Ele é um cara extremamente competente e também é o dono daquele livro que eu mostrei para vocês, que é um dos maiores livros aqui do Brasil em processamento de imagens. Então, por favor, se vocês tiverem a oportunidade, compre o livro dele, é muito bom. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, sinais. O que é uma imagem? Nada mais é do que um sinal. A onda de luz está trazendo uma informação. É um sinal, é uma onda. Beleza? Nós temos sinais que são analógicos e sinais digitais. Um sinal analógico, você não tem como transformar em número assim, corretamente. É uma coisa que você não tem como metrificar. Você tem que fazer amostras para você transformar em números. Você vai fazer amostragens para você transformar aquela informação em algo digital. Então, o digital ele pode ter degraus, tem rampas, tá? Então, o que é um exemplo de imagem analógica? A luz, o som. O que é um exemplo de um sinal digital? É o 0 e 1 ligado e desligado de uma lâmpada. Sabe? Isso são os sinais digitais. O que é uma imagem? Imagem é o seguinte, é uma matriz, de maneira geral, é uma função que vai ter uma entrada x, y, que vai te dar uma saída, uma informação. Nada mais é do que uma matriz. Só que para você entender a imagem você tem um modelo matemático do que é a imagem, por exemplo. A imagem, ela tem duas informações básicas, que é a luminância e a reflectância. Um objeto, a informação de um mundo que a gente está vendo. Essa parede, por exemplo, ela tem luminância e reflectância. O que é? Estou olhando para essa parede. A luminância é o quanto de luz que tá passando. A reflectância é da parede mesmo. O quanto que ela vai refletir de luz para mim. Quantos por cento? Imagina a parede branca. Uma parede branca, ela reflete 80% da luz. É reflectância. Vamos pegar o veludo preto. O veludo preto, ele reflete 0,01 de luz. Praticamente você não consegue ver. A neve, 93% da luz que bate na neve é refletida. Então essa é a reflectância. Todo material tem a sua taxa de reflexão. E a luminância é o volume daquele dado que está sendo passado, daquela informação, daquela onda. Só que eu quero pegar esse mundo que nós vivemos e quero digitalizar ele. Quero transformar em dados, informações que eu posso tratar e visualizar. Só que, como eu falei anteriormente para vocês, o mundo é analógico. A gente quer tratar ele de maneira digital. Então a gente vai pegar amostras de luz, amostra de informação.
Isso é uma imagem digital, são amostras que nós fazemos. É uma quantização. Aqui é um exemplo, tá, de XY, que eu falei para vocês, de uma imagem, como é que seria. Tá. E essa função XY, a informação da sua imagem, ela vai variar entre o valor mínimo e o valor máximo. Se nós estivéssemos trabalhando no RGB, qual é o mínimo de uma intensidade de cor? 0. De um RGB tradicional, tá, pessoal? E qual é o máximo dele? 255. Então, ó, todo objeto que você pegar vai estar entre 0 e 255. Seguinte, existe o limite de Nyquist. O que é esse Nyquist? O que esse limite diz? Esse limite diz o seguinte, foi usado em telegrafia, que é qual é o mínimo, qual é a amostragem mínima que você precisa para que você consiga transportar a informação com qualidade razoável. Por exemplo, na voz. Na voz de uma pessoa, ela está na faixa de 20 kHz. Qual é a faixa de amostragem que você tem que dar para que você consiga reproduzir com precisão a voz humana? Se a voz humana está em 20K, a frequência dela, né? Com que frequência você deve amostrar de tal forma que a sua amostragem consegue regerar um dado que é inteligentemente audível, você consegue entender. Então, esse limite Nyquist vai dizer isso aqui, que é basicamente o seguinte: se eu tenho uma frequência de informação de, sei lá, 20 Hz, a minha taxa de amostragem é 40 Hz. É mais do que isso. A minha taxa de amostragem tem que ser mais do que isso. Mais do que o dobro. Então, quando a gente vai amostrar, padrão que a gente usa é 44.1K. Por quê? Você tem que ser mais do que o dobro, né? Se o nosso comum é 20, vai ser 40.1. Certo? Entenderam a ideia? Não? Vou ver se consigo achar aqui. Passei já? Enfim. Ó, pronto, bem aqui, ó. Então vamos ver o seguinte. A nossa voz está entre 20 Hz e 20 kHz. Certo? Na escala de 20 kHz. Se eu quero fazer uma amostragem que eu consigo reconstruir uma imagem, ou o som, no caso, aí o som, se eu quiser reconstruir esse som, eu tenho que ter o dobro dessa frequência, pelo menos. Então o dobro seria 40. Mas tem que ser mais do que isso. O padrão usa, hoje em dia, o mínimo aceitável para que a gente consiga reconstruir 44.1. Vocês já viram telefonia? Você vai ligar aqui no telefone e a voz não fica ruim pra caramba? Você escuta no ouvido, beleza, tá de boa. Mas na hora que você coloca na caixa de som, você vê, Ave Maria, mas o som já é uma ligação tão ruim, né? Por que é isso? É ruim mesmo. Só que é o suficiente, é o mínimo suficiente e necessário para que você consiga entender a informação que está sendo passada para você. Certo? Entenderam a ideia? Eu não vou perguntar para vocês essas fórmulas aqui, não. Não vou. É só para vocês entenderem a ideia. Isso aí é questão perdida. Agora isso aqui é questão importante para vocês. O que é resolução? Resolução de imagem. Todo mundo confunde isso. Resolução da imagem é densidade. Então pense em densidade. Então é quantos pixels eu tenho por alguma unidade de tamanho. Entenderam a ideia? Não é a quantidade de pixel, é a densidade. É quantos pixels que representam quantos centímetros, por exemplo. É quantos pixels eu tenho por unidade de distância. Beleza? Isso é interessante. A profundidade de imagem, pessoal. Por exemplo, uma câmera de 21 megapixels. Qual é a unidade de medida que ela usa na câmera digital? Por isso que elas não falam resolução. É 21 megapixels. É a quantidade de pixels que ela tem ali. Certo? Aquela densidadezinha do CCD dele, que a gente viu no semestre passado, a densidade daquele CCD é de 21 megapixels.
Dá-se a entender que é a resolução da câmera. Então, é 21 megapixels pelo quê? Então, eles falam que é resolução, mas não é resolução. Vocês são computeiros, vocês não são usuários. Vamos usar as palavras corretas. Resolução espacial é a densidade. A densidade de pixel. Eu sou computeiro. Vocês são computeiros, vamos falar direito. Vamos lá. Não, você chama o quê? O cara que faz computação? Cientista. Não, tem todo cientista. Cientista da computação. Para mim é computeiro. Certo? Um médico, um professor que estuda medicina, é médico. Um cara que faz odontologia, é odontólogo. O cara que faz computação é computeiro. Simples. Voltando. Bora. Agora vamos. Resolução. Questão de prova. Muito provável essa questão de prova. Resolução. O que é? Densidade. É a densidade de uma imagem. Com densidade de pixels em uma determinada região. Agora, profundidade de imagem. Profundidade de imagem, pessoal, é quantos bits ou quanto de informação que eu vou representar por amostragem. Então vamos lá. Eu tenho um pixel aqui, certo? Estou com um pixel aqui. O que seria a profundidade desse pixel? Vocês viram aquela imagem P1? Lembra do modelo daquela imagem P1? O P1, ele pode ser o quê? Quantos valores ele pode ter? 0 ou 1, certo? 2 valores. Então qual a densidade de pixel dele? 2. Só tem um bit de informação. Ah, é. É só 1. E o formato P2 que eu mostrei para vocês? Ele vai de 0 a quanto? Aqui. A 255. Se ele vai de 0 a 255, ele tem quantos bits para representar isso? 8 bits. Então qual a profundidade de cor dele? 8. E o RGB? Ele vai usar quantos bytes para representar? 24. 24 bytes? Não, 24 pontos, né? 24 bits. Então a profundidade de cor dele é? 24 bits. Então essa é a profundidade de cor. Interessante. Beleza? Vamos pegar isso aqui, ó. É isso aí. Macaco. Babuíno. Ah, foi também ali. Eu sei, diabo doido, tá esquisito demais esse imagem assim. O que é isso daí? Ó, vamos lá, foco. Percebam aqui, ó. Aí não tem. Bora, macho. Aqui é uma imagem que foram 512 por 512 amostras. Certo? 512 por 512 amostras. Aqui 256, 256, 128, 128, 64, 64, 32, 32, 16 por 16. Tem 16 4. Então, isso aqui é a resolução. Mas é o mesmo tamanho de espaço. O mesmo tamanho de espaço. Cara, é isso aí, o pessoal pensa que a resolução é o tamanho da tela que vai ficar. Não. Aí não é. É a densidade. Aí vai. E agora, pessoal, isso aqui é a profundidade. Fique ligando no vídeo para perceber melhor a diferença do botão. Aqui é a profundidade. Eu tenho 64 níveis de cinza, 32 níveis de cinza, 16 níveis de cinza, 8 níveis, 4 e 2. Lá eu só tenho 2 cores, né? Preto. Você só tem um nível, é só um, preto. Ah, professor, então naquela última imagem lá eu só tenho 2 cores, né? Basicamente. Certo. Como que a gente representa a imagem? A gente já viu no formato de imagem PNM que ele é uma matriz. Então, digamos que a gente pegou essa janela, esse frame aqui, de uma imagem, e é esse aqui. Beleza? E você pode representar isso aí de diversas maneiras, tá? A imagem de diversas maneiras. E quando você trabalha com imagens multiespectrais, significa dizer o quê? Que você não tem apenas um canal, você tem vários canais.
Você tem o canal RGB, são 3 canais. Ele é multiespectral. Multiespectral. Quando eu falar, eu vou falar sobre canais, tá? Pra vocês. É que nem a gente viu lá no modelo P3 do PNN. Então, ó, RGB. Então, dentro dessa cada pixel eu vou ter 3 informações, RGB. Qual o nível de R, qual o nível de G? Isso. Nós temos também, pessoal, imagens que são multidimensionais. Aí lá Como a imagem de tomografia, pessoal. Uma tomografia multidimensional. São várias fatias. Vai formar isso aqui. Você pega um vídeo, cara. O vídeo é isso aqui, ó. São várias fatias de imagem. o vídeo. Aqui é o tempo. É o XY que você está vendo. E aqui é o tempo. Um vídeo nada mais é do que uma barra que tem volume que é bem comprida. Vamos lá, sistema visual humano. Como é que funciona o nosso olho? Vamos lá, como é que funciona o sistema visual humano? Nós temos aqui dentro o humor vítreo. E aqui na frente do nosso cristalino, que é a nossa lente, nós temos o humor aquoso. E aqui nós temos a córnea, que vai ser a lente propriamente dita. Que vai ser a parte da frente que vai estar no limiar da nossa lente. Beleza? Aqui é o ponto cego. É engraçado vocês fazerem teste, porque o nosso cérebro é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele suprime a informação que nós temos no ponto cego. A gente fecha o olho e a gente acha que está vendo tudo. Mas tem uma região, se você ficar olhando parado aqui, provavelmente essa região bem aqui você não vê. Depende de cada pessoa, onde é que fica o ponto cego. Mas geralmente é por essa região. Você fixa uma posição, fecha o olho, fica olhando sempre um lado, vai ter uma posição, mais ou menos assim eu acho, que aí você não vai ver. Que é esse daqui. Eu consigo ver tudo, cara. Você acha que você consegue. Porque o teu cérebro suprime. E o teu cérebro faz uma coisa muito interessante, ele interpola a informação. Se tem um objeto que está saindo daqui e está andando, ele acha que está aqui. Ele acha que está vendo, porque ele sabe que estava se mexendo. Então ele interpola a informação. Então mesmo que ele não esteja vendo, o teu cérebro interpolou e disse, esse objeto veio para cá, na posição que você não está vendo. É muito interessante, o cérebro humano. Vocês vão ver mais sobre ele na aula daqui a pouco, tá? Não, daqui a pouco sim, a gente vai falar sobre redes neurais, pessoal. Inteligência artificial, redes neurais, a gente vai falar de neurônios. No nosso sistema visual, nós temos 2 tipos de neurônios, que são os cones e os bastonetes. Os cones geralmente são de 3 tipos. São sensíveis à luz vermelha, azul, enfim, são 3. Que combinados nós conseguimos ver todo o espectro. Tem gente que tem 4 tipos de cores, que tem 4 tipos de cones, que conseguem ver uma gama diferente de cores que as pessoas normais não veem. É uma parcela, acho que é 0,02%, é muito pouco. Tem gente que consegue ver tetracromia, se não me engano, se não me falha o nome. Ele vê o que, professor? Ele vê mais cores que a gente. Mas simples assim. Não é outro espectro, não. Pra você ter ideia, a Lula, se eu não me engano, tem 11 tipos de cones diferentes. Consegue ver muito mais cores que a gente. Nós não conseguimos nem imaginar. Sabe aquela brincadeira de criança? Imagine uma cor nova. Você é capaz de imaginar uma cor nova? Entendeu? Eles. Você é capaz de imaginar o sentimento de uma cor nova? Você não é capaz. Talvez você seja, né? Mas tem que ter muito treinamento para ser capaz de imaginar. O que você quer delimitar o poder? Não, é porque é um trabalho que o cérebro da gente é condicionado a isso. Nosso cérebro é condicionado a isso. Vermelho esmeralda. Bora, foco. Outro tipo. Segundo tipo, nós vemos os cones. Os cones nos dão as cores, propriamente. Só que tem um tipo de neurônio que é diferente, que é o bastonete. O bastonete é o seguinte, ele consegue ver, não cores, mas ele é muito bom para ver no escuro.
Qual a diferença? Um é o cone, beleza, tem um cone bem aqui na frente. Ele vai pegar aqui nessa região, então ele pega mais informação assim, ele consegue ver uma determinada informação de um jeito. E o baixonete? É como se fosse um bastão, como se fosse um cilindro, que é o formato de um cilindro. Então ele pega informação direto aqui, batendo direto. Basicamente física é disso. Então qual é a vantagem de ter um baixonete? Você vê bem no escuro. Então, de noite, você usa mais os bastonetes, porque os cones não recebem informação suficiente para serem sensibilizados. E olha que interessante, quando está de noite, geralmente você vê tudo azulado. A luz que você vê geralmente é azulada, mas a impressão que você tem que é azulada, por causa dos bastonetes. Tá? Vamos lá. Ruído e imagens. Já tem um trabalho para vocês. Bora, pessoal. Foco. Tem um trabalho para vocês. Qual é o trabalho que vai trabalhar com ruído? Quais dos trabalhos vai ser remoção de ruído, pessoal? Dos trabalhos de vocês? Qual que é? Bora, pessoal. É o filtro mediana, pessoal. É o do filtro mediana, que vai remover ruído. Os ruídos, pessoal, podem se apresentar de algumas maneiras. Vamos lá. O filtro, pessoal, pode se apresentar de algumas maneiras. Tem o ruído, por exemplo, o ruído impulsivo. O ruído impossível. O ruído impulsivo é aquele que aparece pura e brutamente lá. É o seguinte, eu tenho aquele ruído que vai entrar lá, não depende de nada ao redor dele. Não é que nem uma televisão, um rádio, algo assim, que você está ouvindo, aí aparece um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo a informação. É um ruído que é como se fosse sal e pimenta. Você tem uma imagem, você joga lá, ou vai ficar branco ou vai ficar preto. É um ruído impulsivo. Tem um outro aqui, que é, por exemplo, o gaussiano. Ele já vai relacionar o ruído dele com seus vizinhos. Ele não vai ser muito além do que a vizinhança dele. Tá? Então esse é o ruído gaussiano. Eu vou falar só esses dois para vocês, né? Mas tem outros tipos. Vamos pegar aqui o exemplo. Sim, senhor. Isso aqui é a imagem original. Beleza? Você consegue ver aqui, ó, uns pontinhos brancos, tá vendo? Que aqui não existe. Ah, sim, realmente, tá. Esse daqui é esse aqui é o outro ruído que, se não me engano, é o gaussiano aqui, né? É, o que bate é o gaussiano. É o gaussiano, é. A cor dos ruídos, da intensidade do ruído, tem uma variância que tem uma distribuição que é próximo do objeto, do pixel que ele está olhando. Então tem uma determinada cor, ele vai variar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo em relação a ele mesmo. O som também serve uma ideia semelhante, tá? Entropia. Nível de desordem. É o nível de desordem. Você pode entender como nível de desordem de uma imagem. Ela pode ser calculada dessa maneira. Menos somatória de P log de P. Então vamos ver aqui um exemplo. Qual é a entropia dessa imagem minha aqui? Zero. Dessa daqui, entropia 1. E dessa daqui? Entropia 3. Não. 4. Qual a entropia desse aqui? Tem quantas cores diferentes aqui? 2. Aí, bicho, essa cor de baixo aqui parece ser diferente da de cima. Bora, macho, presta atenção. Tem quantas cores diferentes aqui? Uma, né? Tem quantas cores diferentes aqui? 2. Tem quantas cores diferentes aqui? 2. Tem 4 cores diferentes aí, vocês estão conseguindo? Tem só 2 cores diferentes, então vai ser a mesma. Vai ser a mesma entropia. É o grau de desordem. O cara tem aquelas coisinhas mais escuras que é. Lembra que aqui é uma função logarítmica, tá, pessoal? Então, ó, aqui tem quantas cores diferentes? 4. 4. Aí pega o logaritmo, vai ser quanto?
Qual é esse valor aqui? 3. A função logarítmica, pessoal. 2. A escala de 2 ao quadrado. Tá? São 4 cores, então vai ser 2. E aqui? Aqui tem 16 cores. 4. 16? É. Aí vai ficar menos. 4. E aí vai terminar. E o outro aqui? Vai ser azul. 8. 8. A diferença dessas imagens aqui é que tem muito ruído. Ó, presta atenção. É ruído aqui. Aqui tem muito ruído. Aqui as cores estão organizadas. Mas a entropia só mede a quantidade de cores diferentes. Beleza? É a quantidade de cores diferentes. Você pode pegar entropia para muitas coisas, como por exemplo compressão de dados. Você pode fazer compressão de dados com uma janela móvel. Então, por exemplo, vou pegar aqui. Se eu usar uma compressão com janela móvel de uma imagem aqui, por exemplo, dentro dessa janelinha aqui, qual é a entropia disso? É 0. Todas aqui têm a mesma cor. Então eu digo que todos esses pixels aqui têm uma determinada cor. Aí eu mando mais a janela. Qual a entropia desse daqui? 0. Tudo, cada um desses aqui, se eu pegar janelinha por janelinha, tem entropia 0. Então eu estou diminuindo o grau de desordem e com isso eu consigo comprimir mais. Isso é muito usado em compressão de dados. Quem pegar código de Huffman vai ver isso daqui, trabalhando de código de Huffman. A gente reduz a entropia. Vizinhança. Agora a descrição daquela janelinha. Se você fizer aquela janelinha móvel que eu falei para vocês na aula passada, a janela pode ser de algumas maneiras. Uma janela móvel. Eu tenho o pixel que eu quero me relacionar e eu quero ver a vizinhança dele. Então essa vizinhança... A vizinhança o quê? 4. Essa vizinhança aqui, vizinhança 8. E essa daqui? Vizinhança 18, vizinhança 26. Para imagens volumétricas. Com filme, com tomografia. Beleza? Então vizinhança é isso. É o tamanho da máscara que você vai estar passando dessa sua janela. Tem outras formas de você também chamar a vizinhança, tá? Mas essa aqui é boa, é suficiente. Eu vou passar por aqui. E acho que já tá bom aqui. Quem quiser se aprofundar mais, dá uma olhada aí. Ó, o que eu falei pra vocês do espelho. Eu quero pegar isso daqui, vem daqui. Eu quero pegar isso aqui, vem daqui. Tem outra forma também de falar. Eu quero ver isso aqui, eu pego esse. Aí faz muito sentido, né? Qual a relação desse pixel com esse pixel aqui? Nenhuma. Então o ideal é você fazer isso aqui mesmo. Então beleza, pessoal. Aqui termina o processamento de imagens.